Salve, salve, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje vos trago a HQ da nova fase do Homem-Morcego, escrita por Matt Fraction e com a arte de Jorge Jimenez. Essa é a quarta vez na história que temos uma nova edição número 1 do Homem-Morcego, com um novo traje, novos gadgets e muito potencial pela frente. Sem mais delongas, vamos lá! A história se inicia com uma Gotham ensolarada e dois policiais. Um deles questionando: Gota não está chovendo, está calor, com trovões, mas sem chuva. A outra policial pergunta sobre o que ele estava falando, chamando-o de comissário. Mas logo ele a corrige, falando que é policial, apenas policial Gordon. E para aquela, que era policial Espinosa, o chamar de Jim, revelando o ex-comissário Jim Gordon. Jim logo em seguida aparece tomando um café, mesmo no calor de Gotham. E quando Spinoza estava para questioná-lo sobre isso, eles são interrompidos. Era Killer Croc, surgindo entre os trovões e pulando em cima de um caminhão de carnes. Jim pede para Spinoza manter a calma. Ele já estava chamando por reforços. E logo em seguida aparece ele, o Batman, com seu novo traje azul e cinza e falando que já estava ficando cansado daquilo. Ao lado dele, uma doutora da Torre Arca diz para Batman que ela está tão chocada quanto ele, pois Wylon se internou no Arkham por conta própria e que aquele lugar foi construído para aguentar a explosão de uma bomba. Batman questiona, falando que o Crocodilo não era mais Wylon Jones há um bom tempo e que ele tenta manter os dois separados em sua mente, pois assim era mais fácil de lidar com o inevitável desapontamento. A doutora fala para Batman que o Wylon realmente está mudando, fazendo uma espécie de troca de pele, mas muito mais profunda, mudando dentro e fora dele. Batman não concorda e diz que pessoas nunca mudam, não de verdade. Uma frase que gerou bastante polêmica na internet, mas que eu vou comentar mais sobre no final desse vídeo. A doutora diz que Wylon foi exposto a morfotoxinas e que está regredindo de forma quase infantil e que ele podia ser capaz de grande violência, mas também de muita ternura e encanto. Estava apenas com medo. E o medo nos impede de dizer como nossa mente responde ao caos do trauma. Mas isso requer confiança, tempo e cuidado. Batman fala que tempo é uma coisa que está em falta e pergunta para a doutora se ela acionou a polícia. A doutora logo responde que ela pode até ser uma novata, mas não é estúpida. Ela chamou o Batman primeiro. Batman então ativa suas lentes e fala que se a polícia aparecer é para a doutora enrolar eles, pois se encontrassem Wylon antes dele, eles iriam atirar para matar. Logo em seguida, é mostrada Gotham nessa linda página dupla, junto dos noticiários, mostrando que a cidade, apesar de estar bela, continua um caos. O cenário muda para o quartel da polícia de Gotham, com o novo comissário Vandal Savage, apresentando uma nova equipe especial, os policiais de combate urbano. E eles estão ali para garantir trazer lei e ordem nas ruas, a todo custo e por quaisquer meios. E que em caso de grande atividade criminosa, eles seriam acionados e os policiais comuns ali presentes não deveriam agir, apenas reportar e observar. Os policiais ali sentados perguntam o que deveriam fazer se encontrassem ele. Você sabe quem? Savage diz que ele, o Batman, não pode ser maior que a justiça de Gotham e que a vez dele chegará. Na página seguinte é revelado o novo Batmóvel dessa fase, um Batmóvel que lembra bastante do filme The Batman. E logo em seguida aparece Alfred, como uma espécie de holograma ou algo da cabeça de Bruce. Ele fala que Bruce está um tanto quanto calado aquela noite e pergunta para onde eles estão indo. Bruce diz que ele está dando um palpite. Bruce se pergunta quem está certo, ele ou a doutora, se pessoas podem mudar ou não. Alfred pergunta o que eles acham pior, mas logo a conversa é interrompida pelo rádio da polícia, reportando um crime por perto. No local onde o crime está ocorrendo, duas mulheres estão fugindo e sendo perseguidas por uma gangue que está com tesouras em suas mãos.
E de repente, Batman aparece atropelando a gangue e em seguida os esmurrando, assim salvando as moças. Batman diz que lamenta não ter chegado antes e que as moças precisam de cuidados médicos. Batman tira uma borboleta que estava em uma das moças e diz que ela estava bem longe de casa. Uma delas pergunta ao Batman se ele ia deixar elas ali sozinhas. Batman diz que jamais faria isso. A ambulância chegaria em 3 minutos, e então ele colocou o Batmóvel para proteger elas até lá e pediu para elas ficarem juntas. Entrando no local, Batman encontra uma trilha de sangue, levando até o salão de exposição, e diz que ali estaria o crocodilo. Alfred comenta que Bruce realmente é um ótimo detetive, e Bruce diz que sente muita falta desse humor de Alfred. Na página seguinte, é mostrado um policial chamando por reforços, pois ele havia com ele 2 civis, e o crocodilo estava por lá. Batman aparece nas sombras naquele grande estilo Batman de ser e tapa a boca do policial, dizendo que aquela arma estava assustando a criança e só iria deixar o crocodilo irritado. Batman pede para o policial sair em silêncio e não acionar a polícia, mas sim chamar a doutora Zeller da Torre Arca e liga suas manoplas de choque, pronto para enfrentar o crocodilo. Crocodilo rus ferozmente, mas mostra não estar muito afim de combate. Ele chama Batman de malvado e manda ele ir embora. Alfred aparece atrás dos dois e questiona Bruce, perguntando: e se a Doutora Zeller estiver certa? E algumas criaturas de fato mudam? Se algum ciclo dentro de Rylon realmente se iniciou e mesmo que só por aquele momento ele se tornou algo como uma criança sozinha, no mundo terrível e violento, se afogando em medo. E diz que Bruce sabe exatamente como é essa sensação. Então, nesse painel mostrando todo o peso dessa fala de Alfred, Batman desliga suas manoplas de choque e retira sua máscara, sentando ao lado de Rylon. Bruce olha para cima, para a cabeça do dinossauro, e diz a Rylon que ele tinha um igualzinho em sua casa. Rylon diz que a casa é grande, e Bruce diz que sim, sua antiga casa era grande sim. Rylon fala para Bruce que ele está com uma cabeça nova, e que o próprio também estava, mas era perdido e mau. Rylon fala que sua cabeça era igual àquele dinossauro, assustadora, malvada e com fome. A conversa logo é interrompida pela doutora que ele chegava e dizia para Rylon que estava ali para ajudá-lo. Rylon então aceita e pergunta ao Batman: quem ajuda ele? Batman diz que a cabeça dele estava bem e não precisava de ajuda. Rylon entrega o dinossauro de brinquedo que estava segurando para Batman e sai com a doutora. Batman então volta para a mansão Pennyworth e coloca o dinossauro em uma estante, como se fosse um troféu. Robin então aciona a frequência de emergência e pergunta se Batman estava ali. Batman diz que sempre vai estar, afinal, era uma frequência de emergência. Robin então pergunta para Batman se eles ainda têm algum amigo dentro da polícia, revelando no final estar sendo rendido após derrubar um capanga. Enfim, essa foi a primeira edição da nova fase do Batman. O que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu gostei bastante, apesar dessa fala do Batman de que pessoas não mudam. Isso eu realmente não gostei. O Batman já tem bagagem demais pra fazer esse tipo de comentário, mas essa não é a primeira vez que os roteiristas vão fazer ele falar algo do tipo, e é muito improvável que seja a última, né? Eu só acho que vai contra o que o personagem em si é. Convenhamos que o Batman não faria o que ele faz por Gotham se ele não acreditasse na mudança das pessoas e na mudança da própria Gotham, né? Mas isso não faz a HQ ser ruim. Na minha opinião, foi só um vacilo do Fraction e eu tô ansioso aguardando novas edições dessa nova fase. Mas é isso. Não se esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal, se inscrever, ativar as notificações para receber mais vídeos e histórias como essa. Então é isso. Fiquem bem e tchau!